Carolina de Huelin era uma ímpia declarada. Fazia questão de dizer para todos que as escrituras sagradas eram uma mentira e não acreditava em Deus nem na vida futura. E antes de sua morte, ela deu ordens esquisitas e desafiadoras sobre a sua sepultura. Você quer conhecer essa história? Então fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui a gente conta histórias que realmente aconteceram e que trazem grandes lições para nós, como essa história de hoje. Aproveito para te convidar, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu like. É muito legal quando você deixa um like, quando você deixa um comentário e principalmente compartilhe essa história com todas as pessoas que você conhece. Então vamos para a história de hoje, a loucura de uma condessa. De Deus não se zomba. Essa história aconteceu no meado do século XVIII, quando o duque Fernando desalojou os franceses ali do sul de Hanover. Se uniram a ele dois irmãos, Augusto e João de Huelin. Então, na batalha que se deu em 1763, João salvou a vida do seu irmão Augusto. Ele havia recebido um profundo golpe no ombro, pois ele fora de combate, ele teve que voltar para a pátria. E pouco tempo depois, Augusto faleceu. João, seu irmão mais novo, prometeu a Augusto cuidar de sua esposa e de seus 6 filhos, como um pai. E ele cumpriu fielmente a sua palavra. Durante um bom tempo, João cuidou de Doroteia e de seus 6 filhos, mesmo quando, anos depois, ele foi favorecido pelo eleitor e rei Jorge III de Hanover, Inglaterra. Ele chegou inclusive a ter uma alta e rendosa posição. Nessa época, João casou-se com Carolina e continuou fielmente cumprindo sua promessa ao irmão Augusto, cuidando de Doroteia e de seus 6 filhos. Mas, para a tristeza de João, sua esposa, sua jovem esposa, não queria ter comunicação com a sua cunhada Doroteia. Por quê? Porque Doroteia era burguesa, enquanto ela, Carolina, era filha de um conselheiro fidalgo, educada nas ideias da roda aristocrática, e negava à classe burguesa qualquer direito ou privilégio. E depois de um tempo, João ficou enfermo. E atirado ali na cama, ele conseguiu da esposa Carolina a promessa de cuidar da cunhada se ele viesse a falecer. E infelizmente João faleceu mesmo. Só que depois do falecimento do marido, Carolina se jogou livre do dever de auxiliar os parentes burgueses, mesmo porque agora ela era uma condessa. E por volta de 1772, reinou uma terrível fome em Hanover e os pobres não podiam mais pagar os preços enormes e exorbitantes dos alimentos. O magistrado e as comunas trataram de fornecer alimentos aos pobres necessitados, entre os quais estava também Doroteia de Huelin. Essa pobre mulher não podia mais sustentar os filhos com o trabalho de suas mãos. Aí o que ela fez? Ela foi procurar a cunhada, foi pedir socorro a Carolina. Mas ela não lhe deu nada, apesar de sua riqueza e também de receber uma considerável pensão. E Doroteia, coitada, olha que coisa triste, né? A necessidade era tão grande que ela foi de novo procurar a orgulhosa parenta. Mas ela se fechou no quarto e disse: não quero ser molestada por ninguém e muito menos por ela, nem em vida nem na morte. Quanta crueldade, não é mesmo? Você conhece alguém assim? Alguma família onde tem um parente rico, milionário e deixa passar necessidade algum familiar por egoísmo, avareza? Tem gente assim, não tem? Não sei se você conhece alguma família assim dividida, que um não gosta do outro, não quer ajudar, não estende a mão para um familiar necessitado. Você conhece alguém assim? Deixa aí nos comentários. É muito triste uma situação assim. Parentes ricos e afortunados e que viram as costas para um
familiar necessitado. Mas olha, essa história aqui é uma grande lição, né? Essas coisas acontecem mesmo em nossos dias e muito. Agora veja que essa condessa morreu ainda nova, ela tinha por volta de 30 anos de idade. Mas antes dela morrer, ela dispôs muito minuciosamente como queria o seu túmulo. Pois é, ela queria mostrar, provar patentemente que não acreditava na vida futura. Como nós dissemos no início, ela não acreditava em Deus, nas escrituras sagradas e muito menos na eternidade. Então ela determinou que queria ser enterrada numa sepultura que nunca mais pudesse ser aberta nem pelos homens, nem mesmo por Deus. Que desafiadora, não é mesmo? Olha só o que essa mulher determinou que se fizesse depois de sua morte. Devia o túmulo dela ser coberto por uma enorme laje de granito maciço. Sabem o que isso significa, né? Laje de granito maciço. Devia levar ao redor blocos pesadíssimos de pedra. Tudo isso devia ser ligado por gatos de ferro e a tampa, vai vendo aí, ó, segura ao resto por uma enorme corrente. E ali devia ter tudo, corrente, cadeado, tudo. Quem poderia assim abrir o túmulo da condessa? Era assim que ela pensava, como um desafio. Olha o que ela fez ainda. Ela mandou gravar naquele bloco principal essa ímpia inscrição, uma ímpia inscrição. Este túmulo foi comprado por toda a eternidade, nunca mais será aberto. Carolina de Ruelen realmente faleceu, como nós dissemos, muito jovem ainda, e depois de sua morte, tudo se fez como ela ordenara. Tudo que se podia fazer foi feito para tornar impossível a abertura daquele túmulo. E agora eu vou contar uma coisa para vocês. Olha que interessante. De todos os túmulos que ainda restam naquele cemitério, o túmulo da condessa é o único que está aberto. É isso, gente. O único que está aberto, aquele túmulo todo cercado, todo acorrentado, é o único que está aberto. Mas quem abriu? Foi o coveiro? Não. Um terremoto? Também não. Será que uma bomba caiu ali e explodiu aquele túmulo? Não. Foi um raio? Também não. Quem abriu aquele túmulo? Você acertou, foi Deus. Mas o que ele usou? Como nós dissemos antes, foi um terremoto, uma bomba, alguma explosão? Não, Deus não usou nada disso para abrir aquele túmulo. Ele se serviu de coisa bem mais insignificante. A Deus bastou-lhe uma pequena sementezinha para mostrar a loucura da condessa. Como a semente entrou ali? Não se sabe. Não se sabe. O que se sabe é que um pequeno rebento apareceu entre duas pedras, vindo do interior, lá de dentro, e foi crescendo até quebrar blocos, correntes, cadeados, pedras, tudo. Hoje pode-se ver uma árvore gigantesca saindo do túmulo aberto. E foi nisto que veio dar o tal túmulo que nunca mais devia ser aberto. Com toda certeza se poderia haver gravado outra inscrição na tampa, talvez nada melhor do que o que está escrito nas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz: de Deus não se zomba. Haverá coisa mais insignificante do que uma sementezinha? Pois com ela Deus confundiu e deitou por terra os loucos desígnios de uma condessa. Quem se atreverá a zombar de Deus? Infelizmente, muitos zombam de Deus hoje. Quantos não há ainda hoje que pretendem zombar de Deus, desprezam a sua santa palavra, pisam a pés os seus mandamentos e ainda riem de seu amor? Que tristeza! Para aqueles que conhecem o Evangelho, têm aprendido a não zombar de Deus, mas confiar no seu amor revelado em Cristo para essa vida e para a vida futura.
Felizes são esses que acreditam. E você conhece pessoas que zombam de Deus? Conhece pessoas que desprezam os mandamentos, a palavra sagrada e não acreditam na vida eterna, na vida futura? Que tristeza para essas pessoas. Que essa história traga realmente uma grande lição, uma profunda lição para a nossa vida. Vamos compartilhar essa história? Então mande esse vídeo para todos os seus contatos. Não deixe de se inscrever, verifique se você é inscrito. Se não é, se inscreva agora, ative o sininho para receber novos vídeos. Deixe também o seu like, o seu comentário. E eu quero agradecer pelo carinho da sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.